como os historiadores nos enganam. Esta se tornou recentemente a conspiração mais impressionante do mundo. Para suprimir a verdadeira história do Império Tártaro, seguida de encobrimentos sobre como esconder a existência e conquistas impressionantes desta civilização 1000 vezes mais avançada em comparação com a nossa. A Tartária foi um império gigante de seres tecnologicamente superiores que viveu no planeta Terra há cerca de 500 anos. Antes de nós, almas deliberadamente simplificadas, nascermos neste planeta. O grande deslizamento de lama foi responsável por varrer os tártaros do nosso planeta junto com uma infinidade de suas inovações tecnológicas, agora enterradas sob uma gigantesca camada de lama, deixando visíveis apenas vestígios de sua arquitetura brilhante. A Atlântida existiu por centenas de milhares de anos. A maior parte dos tempos atlantes foram eras de luz. Apenas a última fase, o período entre 17.500 a.C. e 10.500 a.C., foi, em termos contemporâneos, uma era sombria, mas instrutiva. Os aliados tártaros mais modernos deram um passo adiante com a premissa de uma história semelhante, na qual uma raça tecnologicamente avançada, chamada Tártaros, emergiu do centro-norte da Ásia, e foi responsável pela construção de enormes cidades e infraestruturas em todo o mundo. Após o colapso deliberado desta civilização, segundo alguns, há apenas 500 anos, os restos de suas estruturas foram deliberadamente alterados e destruídos por uma inundação de lama. As origens destas estruturas foram atribuídas a arquitetos contemporâneos que nem sequer conseguiriam realizar tais feitos arquitetônicos. Há cerca de 500 anos, os opressores decidiram destruir a história humana e substituí-la por suas próprias fantasias. Esteja convencido de que antes disso a população mundial era muito mais avançada do que somos hoje. Porque as nossas cadeias de DNA foram reduzidas de 12 para apenas 2, deixando a humanidade de hoje fazer apenas trabalho braçal para os opressores Anunnaki. A desconexão de 10 das nossas 12 cadeias de DNA limitou o nosso potencial e prejudicou a nossa genética para escravizar a humanidade para a elite. Essas cadeias desconectadas são classificadas pelos nossos cientistas como DNA lixo. Mas, na verdade, perdemos quase todas, se não a maior parte, de nossas habilidades, e os 2 filamentos de DNA restantes são ajustados apenas para reproduzir mais escravos e permanecer vivos por conta própria. Apenas o suficiente para fazer trabalho manual para a elite e para ser obediente. Quando todas as nossas 12 cadeias de DNA forem restauradas, teríamos habilidades incríveis. Isso torna possível usar 100% dos nossos cérebros novamente, enquanto agora, para a maioria das pessoas, apenas 12% do cérebro está operacional. Assim como os alienígenas gostariam de ter a composição do nosso DNA, porque nos invejam pela capacidade criativa e versatilidade. Embora os humanos sejam limitados em sua consciência, eles ainda são capazes de criar muito mais do que podem imaginar. Os poderes das trevas sempre souberam disso, e ao longo dos milênios, trabalharam nas crenças limitantes das pessoas para usar isso em seu benefício. Pense sobre isso. Desperte para o seu dever de libertar o nosso belo mundo de séculos de opressão. Além disso, estruturas antigas foram demolidas ou soterradas por deslizamentos de terra para apagar o passado tártaro.
Os cientistas que relataram esse mal foram assassinados e, em 100 anos, ninguém sabia nada sobre sua verdadeira existência e passado, referência em o Império Tártaro. A verdade é que, naquela época, o Império Tártaro cobria praticamente todo o planeta Terra, desde a atual Vladivostok, no leste, até a costa oeste da Califórnia, conforme mostra o mapa. O nome Tartária teve origem no século XVIII. Naquela época, o Ocidente tinha pouco ou nenhum conhecimento dos povos da Europa Central e da Ásia Central fora da Sibéria. Eles eram chamados de tártaros, e suas terras foram listadas como Tartária. Um termo geral para tártaros foi usado para generalizar a área e os povos daquela região, para que o Ocidente não pudesse identificá-los. Disse que o termo tartar vem da palavra chinesa dada, e era frequentemente usado para se referir aos nômades que vinham da China. Ainda mais interessante é que muitos dos conflitos entre os séculos XIX e XX tiveram, na verdade, a ver com os tártaros. Acredita-se que a invasão da Rússia por Napoleão em 1812 foi um ataque ao Império da Tartária, e eventualmente, o grande deslizamento de terra, e a Primeira e Segunda Guerras Mundiais foram desculpas para destruir o resto da Tartária, a fim de removê-la do cenário mundial. Prédios históricos. Isto está relacionado com o grande número de edifícios históricos destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. O deslizamento de terra é outra parte importante desta teoria. Os adeptos da história da Tartária apontam para poços subterrâneos com janelas e entradas de porões de edifícios daquela época, e teorizam que um deslizamento de terra global fez com que todos esses edifícios fossem parcialmente soterrados. O principal testemunho da Tartária são os estilos arquitetônicos conhecidos como Beaux-Arts e Segundo Império. A arquitetura Beaux-Arts foi um estilo arquitetônico acadêmico ensinado na École des Beaux-Arts de Paris, da década de 1830 ao final do século XIX. Foi baseado nos princípios do neoclassicismo francês, mas também incluiu elementos renascentistas e barrocos. Esses estilos semelhantes são característicos da arquitetura romana antiga. No entanto, utilizaram técnicas e materiais modernos para tornar as fachadas mais majestosas. Olhe para esta foto para ver que uma letra M foi adicionada posteriormente para tornar o edifício 1000 anos mais velho. Esta arquitetura foi mundialmente famosa no século XIX e início do século XX. Curiosamente, imediatamente após estes estilos, surgiu uma tendência conhecida como brutalismo, em que os edifícios eram construídos como estruturas utilitárias que muitas vezes eram de muito mau gosto. E eram de qualidade inferior, como a nossa atual construção de casas e edifícios sem imaginação. Os defensores do tartarismo apontam para esta contradição para mostrar que a nossa cultura não foi avançada o suficiente para criar o estilo Beaux-Arts e, em vez disso, reciclou estes restos de uma sociedade antiga. O que, claro, é um absurdo. Existem várias explicações sobre o mito tártaro. A primeira, quase universal, afirma que um poderoso império no norte da Ásia se perdeu no tempo. A segunda é que este império abrangeu o mundo inteiro e estabeleceu um governo mundial, ou quase um governo mundial sob o seu próprio governo. Finalmente, a terceira explicação afirma que este império não era apenas global, mas também avançado.
Eles tinham tecnologias que não podemos imaginar hoje, enquanto a arquitetura desta sociedade mostra as suas enormes capacidades. Existe outra teoria? Jesus fundou esta sociedade durante o reinado milenar de Cristo descrito no livro do Apocalipse. Uma série de escritos são usados para demonstrar a teoria tártara e a conspiração generalizada de que a Idade Média nunca ocorreu, para formular um reino de 1000 anos governado pelo próprio Jesus. Vivemos agora no período após o reinado de Cristo, que também é descrito no livro do Apocalipse. Ao fazer isso, o próprio Satanás está tentando manter a verdade da Tartária escondida de nós. Os apoiadores da Tartária apontam para os tetos abobodados dos edifícios que restam da Tartária, e concluem que os seus construtores devem ter sido gigantes. Para os crentes, existe uma antiga sociedade de gigantes, que os estados paralelos estão ativamente tentando encobrir. Os defensores da existência da Tartária apontam para uma ampla gama de eventos como evidência de uma campanha de encobrimento sobre o Império da Tartária. A maioria das guerras no final do século XIX foram iniciadas para destruir deliberadamente grande parte da arquitetura sobrevivente. Os apoiadores também olham para as feiras mundiais do mesmo período e concluem que os impressionantes edifícios supostamente erguidos para estes eventos não foram construídos. Eram, na verdade, estruturas existentes na Tartária. Os estados paralelos, que esperavam apagar a Tartária da história, conceberam estas feiras mundiais para que pudessem destruir estes edifícios, sem levantar suspeitas. Esta teoria sobre a Tartária é certamente inspiradora. Se for verdade, lançará dúvidas sobre grande parte da história oficial, e também mudará a forma como vemos a nossa sociedade. No entanto, os muitos argumentos a favor de tal sociedade baseiam-se em poucas evidências. Exceto pelas brilhantes realizações arquitetônicas, que não podem ficar de fora. Na verdade, essa é a prova, e é decisiva por si só. Parece que antes de nós, o planeta Terra era povoado por uma civilização tecnologicamente avançada. Os últimos 1000 anos poderão ser a ocultação histórica da nossa verdadeira herança. Impulsionados por uma subversão lenta e metódica através do sacerdócio, que permitiu à cabala escura substituir a verdade pelo lixo que hoje nos é apresentado. E talvez a fraude mais importante seja por causa da obstrução contra Jesus, proclamando-se a si mesmos como Cristo. Mas, com tudo o que foi dito acima em mente, pense mais longe, sobre o segundo império perdido da Tartária depois da Atlântida. As antigas civilizações perdidas da Atlântida mencionam os continentes perdidos da Lemúria e Mu. Mas poucos ouviram falar do império perdido da Tartária. Dependendo dos seus interesses e buscas, alguns de nós podem ter aprendido mais sobre esta megacivilização global nos últimos anos. Possivelmente, eles também ficaram surpresos ao descobrir que esta antiga civilização, que se originou como um vasto reino na Eurásia Central, também incluía a maior parte da Sibéria. Eles tiveram tanto sucesso que o império se espalhou por todo o mundo, até mesmo pelas Américas, e os vestígios disso ainda são visíveis hoje através dos grandes feitos arquitetônicos únicos de todos os tempos, criados durante esta civilização avançada. Os atlantes estavam preocupados com o poder dos cristais ocultos. Os principais locais e laboratórios estão no Arkansas e no Brasil. Esses cristais têm o poder de combinar energias com outras dimensões,
e proporcionaram aos atlantes viagens no tempo, e outras habilidades. Atlântida fica em algum lugar no Oceano Atlântico, mas ainda não foi encontrada. Os tártaros nos deixaram edifícios e estruturas arquitetônicas brilhantes. Fatos sólidos para basear pesquisas futuras. Os entusiastas são convidados a participar de pesquisas independentes e aprofundadas.